Tudo bem, pessoal? Se puder, ajude a gente a compartilhar. Um grande beijo. Amor, esse final de semana eu tenho um evento no centro, que fica num sítio em Guaianeses. Como é período de obrigação, vou passar o final de semana lá e sem acesso ao celular. Mas assim que terminar, eu prometo que te ligo para avisar. Essa foi a última mensagem que recebi de Diana, minha esposa. Já se passou 4 dias desde que li essa mensagem e resolvi tomar uma atitude. Eu e Diana nos conhecemos num bar, enquanto ela estava com as amigas e eu estava sozinho à procura de alguém para paquerar. Nós havíamos trocado olhares, mas nenhum dos dois tomou a iniciativa de aproximação, até que uma de suas amigas tomou a frente que nos apresentou e desde então vivemos juntos há 10 anos. Não temos filhos por opção nossa, já que nenhum dos dois quer assumir uma responsabilidade tão grande, mesmo sabendo que ainda estamos na casa dos 30 anos de idade. Diana sempre foi uma mulher linda, se veste bem, preocupa-se muito com a aparência, frequenta academias como eu e passa grande parte do tempo se dedicando à religião de Candomblé. Da primeira vez que conversei com ela, percebi que ela entrou nessa religião desde muito pequena e, apesar de eu não fazer parte de nenhuma religião, sempre respeitei. Ela sempre teve muitas responsabilidades, do tipo que envolve algumas limitações em determinados períodos, em que chamam de preceito, e em outras ocasiões, de oferecer algo para certa entidade que a guia e acompanha durante o trajeto de sua vida. É uma religião muito bonita. Depois que comecei a conhecer, percebi que era bem diferente do que eu imaginava, por conta do preconceito com o fato. Acontece que eu nunca comentei com Diana, mas com frequência, durante as madrugadas, já observei coisas do tipo de alguém passar pelo corredor do quarto, a presença de alguém me olhando enquanto eu dormia, ou pior, enquanto eu tomava banho, ter a sensação de ter alguém dentro do banheiro comigo, mesmo enquanto a casa estava sozinha. Todas essas situações me davam medo, eu não vou mentir. Apesar de adulto, eu não tenho vergonha de dizer. Entretanto, eu nunca me senti ameaçado. Era de fato como algo inofensivo. E eu não consegui dormir no domingo. Estava com um sentimento ruim. E apesar de estarmos em uma época em que ela estava ocupada com sua religião, enquanto eu, com o trabalho, sentia que eu era o responsável pela integridade da minha mulher. E precisava fazer algo. Antes de acionar a polícia, eu resolvi agir. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Aline, minha secretária, e pedir para ela reagendar minhas consultas, pois eu iria ficar fora do escritório por 2 dias. Em seguida, peguei meu celular e acionei a última localização da minha esposa, e de fato, dava em um endereço de Guaianeses, uma região no meio da mata, como se fosse um sítio de fato. Foi uma viagem de 6 horas de carro. Como o lugar era afastado, não ajudou muito, porém, deu tudo certo. A estrada asfaltada já havia acabado há pelo menos 1 hora e acabei entrando em uma estrada de terra no meio de um local rústico. Assim que cheguei, tive que deixar o carro alguns quilômetros antes de uma estrada de terra, por conta do difícil acesso, típico de jogos de terror, e caminhei até o tal sítio afastado. Eu precisava fazer a minha busca antes do início do entardecer, senão eu estaria ferrado, pois não havia nenhum indício de iluminação elétrica. Era bem precária a situação. Então, eu estava com a esperança de ter acesso a isso no tal sítio que a minha esposa havia mencionado. Assim que o caminho de terra acabou, me deparei de fato com um sítio enorme com diversas casas distribuídas e muitos carros estacionados pelo local. Logo, me perguntei como foi possível eles chegarem até ali. Contudo, percebi que a maioria eram picapes grandes, em que essa resposta era até possível de se imaginar. Os carros e casas estavam vazios. Como haviam muitas, pelo menos umas 30, eu resolvi bater em porta para perguntar. Eu bati nas primeiras 2 casas e percebi que a porta estava semi-aberta. Então, entrei avisando e fui vasculhando cômodo a cômodo em busca da minha esposa, ou de alguém para responder meu chamado. Eram 2 horas da tarde,
e minha preocupação estava com o relógio, pois eu não queria ficar esperando o entardecer dentro de alguma daquelas casas cheias de velas. Era o meu maior pavor, mas não mais do que não resgatar a minha esposa. Enquanto eu me direcionava para a 7ª casa e fazia exatamente o mesmo script de bater em porta e entrar procurando por alguém, eu comecei a ficar bastante preocupado, pois não havia indícios de ninguém em nenhuma das casas, e o pior, era uma casa mais medonha que a outra. Logo, comecei a acionar o meu alerta, que, de quebra, me alertou sobre o fato de que havia mais alguém ali comigo. Em toda casa que eu ia, percebi que ao virar, algo se escondia. Como eu fiz o trajeto da metade das casas do local, decidi que agora eu precisava percorrer um outro caminho de terra, com pequenos sinais de pegadas que se direcionavam para o centro da mata. Eu estava com medo, estava só com um pedaço de pau nas mãos, e já comecei a me arrepender em não ter chamado a polícia. Maldito orgulho. Enquanto comecei a caminhar pela mata, observei que apesar de ainda ser 4 horas da tarde, as árvores estavam ocultando qualquer sinal de luz emitida pela claridade. Então, tive que acionar a minha lanterna e seguir em frente. A caminhada era bem complicada. Apesar de ter um espaço no centro, eu sentia que entre as árvores tinha mais alguém me observando, mas todas as vezes que eu tentava olhar, sumia pela escuridão. Então, eu acelerei o passo, mas não chamei por Diana, pois eu já estava com medo de não ser ela quem iria me responder. Pelo menos meia hora de caminhada no escuro, comecei a observar uma movimentação no ar. Logo, acelerei o passo, pois eu queria sair de lá o mais rápido possível. Quando cheguei ao final da caminhada, observei que haviam pelo menos uns 40 pessoas reunidas, todas de bruços girando no ar, enquanto minha esposa estava no centro sentada e nu. Eu fiquei tão chocado que deixei minha lanterna cair. Me agachei e respirei fundo para ter coragem de olhar novamente aquela cena, quando, assim que levantei, senti alguém colocar as mãos no meu ombro. Estava muito escuro e eu não pude ver quem era que estava falando comigo. Você não deveria estar aqui, não é? Sim, me perdoe. Eu só quero buscar minha esposa. Nada mais além disso. E quem disse que sua esposa está pronta para partir? Por favor, eu devo isso a ela. Eu não posso deixá-la aqui. Está tudo bem. Diana transcendeu. Ela se tornou Yaodê maior. Ela já pode ir para casa, sim? Eu corri até minha esposa, que estava em transe no momento. Peguei-a pelo colo e segui minha caminhada de volta, sem se preocupar com quem estava falando comigo naquele momento. Fiz em 20 minutos a caminhada de volta, entrei no carro e parti em direção à nossa casa, sem medo de olhar para trás. No dia seguinte, eu comecei a notar o comportamento da minha esposa. Ela não lembrava do ocorrido e simplesmente me agradeceu por ter buscado-a do evento. Notei enquanto lia o jornal que um grupo de pessoas estava desaparecida, mas minha esposa, para minha surpresa, nem ao menos questionou. Era como se ela não se importasse com o que havia acontecido com seus colegas de religião, ou, pelo menos acho que era isso que estava acontecendo. Até, antes de dormir, conversar com a minha esposa. Eram 2 horas da manhã, e eu senti que algo estava estranho. A janela estava aberta, iluminando parcialmente o nosso quarto, quando resolvi me virar e tentar entender o que estava acontecendo, e lá estava ela, deitada do meu lado, de olhos abertos e começamos a conversar. Oi, amor. Tudo bem? Você tá acordada? Amor? É você? Ela está bem tranquila por aqui. Quem é você? Não importa. Você sabe muito bem porque eu estou aqui nesse exato momento.
Como assim? Eu salvei a minha esposa. Nada mais além disso. O que foi? Está se sentindo culpado de algo? Não, não, não. Eu só quero o bem dela. Então você sabe que não pode mentir, correto? Hã? Do que você tá falando? Eu devo mesmo repetir? Eu não sei o que você quer de mim. Eu só quero que você diga a verdade. Caso contrário, não garanto a sua integridade. Ok, ok. Tudo bem. Eu sei o que eu devo fazer. Sabe mesmo? Sim. Eu amo a Aline.